Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes 9FM, seguidores da grande rede, e boa noite, plateia aqui presente. Expediente. Votação da ata. Primeiramente, gostaria de esclarecer que, por um equívoco, não entrou em discussão na última sessão a ata da terceira reunião extraordinária do ano de 2025. Por esse motivo, trataremos dela na presente sessão. As excelências possuem interesse na leitura da ata ou alguma impugnação a ser feita? Dispensada a leitura da ata, não havendo impugnação, declaro aprovada a ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2025, independentemente de leitura e votação. Trataremos agora da ata da oitava reunião ordinária do ano de 2025. As excelências possuem interesse na leitura da ata ou alguma impugnação a ser feita? Dispensada a leitura da ata, não havendo impugnação, declaro aprovada a ata da oitava sessão ordinária de 2025, independentemente de leitura e votação. Iniciaremos o expediente desta sessão com a leitura da correspondência encaminhada a esta Casa, ofício número 85/2025, recebido do Executivo Municipal. Ofício número 85/2025. Assunto: envia pastas de despesas e receitas, mês de março de 2025. Serviço: Gabinete do Senhor Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, apraz-me encaminhar a essa egrégia Casa as pastas contendo balancetes, comprovantes das despesas realizadas, bem como relatórios das receitas lançadas durante o mês de março de 2025, conforme dispõe o inciso 52 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, reapresento aos ilustres vereadores protestos de apreço e consideração, rogando as bênçãos de Deus sobre todos nós. Cordialmente, Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal. Ofício número 91/2025, recebido do Executivo Municipal. Ofício de número 091/2025. Assunto: presta informações. Serviço: Gabinete do Prefeito. Data: 30 de abril de 2025. Prezado senhor presidente, venho através deste, em resposta ao ofício número 32/2025 dessa egrégia Câmara Municipal, esclarecer o que segue. Resposta ao requerimento de número 33/2025. O município buscará saber se, de fato, a escola pertence ao patrimônio municipal ou não. Resposta ao requerimento número 34/2025. Segue a cópia dos documentos em anexo. Resposta ao requerimento número 35/2025. Informo que foi o chefe do Departamento de Serviços Rurais. O prefeito não teve conhecimento prévio, só posteriormente ao fato. Sendo só para o presente, renovo meus votos de real apreço. Atenciosamente, Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal. Ofício número 92/2025, recebido do Executivo Municipal. Ofício de número 92/2025. Assunto: presta informações. Serviço: Gabinete do Prefeito. Data: 30 de abril de 2025. Prezado senhor presidente, venho através deste, em resposta ao ofício número 31/2025 dessa egrégia Câmara Municipal, esclarecer o que segue. Resposta à indicação número 20/2025. O município encaminhará ao setor responsável para a fim de verificar a viabilidade da indicação. Resposta à indicação número 21/2025.
A indicação já foi encaminhada para o chefe de departamento. Resposta à indicação número 22/2025. O município já dispõe de lei municipal número 1063/2021, referente à matéria, cópia em anexo. Sendo só para o presente, renovo meus votos de real apreço. Atenciosamente, Lúcio Antônio Alves, prefeito municipal. Ofício número 7075/2025, recebido do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ofício número 7075/2025. Processo 1.168.006. Belo Horizonte, 27 de março de 2025. Ao excelentíssimo senhor Paulino Maciel Bacelar, presidente da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal, e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º da Resolução 12/2008, comunico a Vossa Excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas desse município na sessão de 10 de dezembro de 2024, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 25 de fevereiro de 2025. Informo-lhe que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdãos, estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no endereço www.tce.mg.gov.br/processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, deverão ser enviados, por meio do Sistema Informatizado do Ministério Público, SIMP, no endereço www.mpc.mg.gov.br/SIMP, os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada. Ata das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado com relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102 de 2008, bem como comprovação da abertura do contraditório. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados via SIMP no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de uma multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Cientifico Vossa Excelência também para que, ao apreciar e votar o projeto de lei orçamentária anual ou o projeto de lei de alteração da lei orçamentária anual, em que haja previsão de autorização para abertura de créditos suplementares, tendo como fontes de recursos o superávit financeiro e o excesso de arrecadação, não autorize previamente suplementações sem a fixação de um valor ou percentual máximo, com lastro no orçamento previsto, observada em regra a baliza dos 30%, considerada razoável nos termos da consulta 1.110.006. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Processo 1.168.006. Natureza: prestação de contas ao Executivo Municipal. Procedência: Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, exercício 2023. Responsável: Lúcio Antônio Alves. Ministério Público do Tribunal de Contas, Procuradora Maria Cecília Borges. Relator:
Conselheiro em exercício, Telmo Passarelli. Segunda Câmara. Prestação de contas, Executivo Municipal, execução orçamentária, índices e limites constitucionais e legais, Fundeb, complementação do valor não aplicado em ensino em 2020 e 2021. Decisão normativa 01/2024. Limites da dívida consolidada líquida e de operações de crédito. Controle interno, DECASP. Emissão de parecer prévio pela aprovação das contas. Recomendações. 1. A autorização na LOA para a abertura de créditos suplementares com fundamento no superávit financeiro e no excesso de arrecadação deve estar acompanhada da indicação do valor ou do percentual máximo de suplementação geral ou por fonte sobre a despesa fixada, sob pena de se configurar autorização de abertura de créditos ilimitados, o que afronta o disposto no inciso 7º do artigo 167 da Constituição da República de 1988. 2. Aplicam-se os princípios de razoabilidade e da insignificância para afastar os efeitos da irregularidade em relação à abertura de créditos sem recursos disponíveis, quando o valor do crédito adicional irregularmente empenhado corresponde a 0,06% do total da despesa empenhada no exercício. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento e da nota de transcrição, diante das razões expedidas no voto do relator em 1. Emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Lúcio Antônio Alves, chefe do Poder Executivo do município de Soledade de Minas, no exercício de 2023, com fundamento no disposto no artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica e no artigo 86, inciso 1º do Regimento Interno, ambos deste Tribunal de Contas. 2. Destacar que a análise da prestação de contas do gestor e, por conseguinte, a emissão de parecer prévio pela sua aprovação não obsta à apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora deste tribunal, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, tendo em vista as competências das Cortes de Contas. 3. Recomendar. A administração municipal o aprimoramento do processo de planejamento, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos ajustes orçamentários pela utilização de altos percentuais de suplementação. B. Ao Poder Legislativo, que ao apreciar e votar o projeto da Lei Orçamentária Anual ou projeto de lei de alteração da Lei Orçamentária Anual, em que haja previsão de autorização para abertura de créditos suplementares, tendo como fontes de recursos o superávit financeiro e o excesso de arrecadação, não autorize previamente suplementações sem fixação de um valor ou percentual máximo, com lastro no orçamento previsto, observada em regra a baliza dos 30%, considerada razoável nos termos da consulta 1.011.100.006. C. Ao responsável pela contabilidade, que o superávit financeiro informado pelo juricitado, DECASP, corresponda à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a ele vinculadas, considerando também o correto controle por fonte de recursos, conforme preceitua o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Federal 4.320, de 1964, combinado com o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101, de 2000. D. A unidade técnica que inclua o município na matriz de risco do tribunal, de forma a subsidiar os trabalhos de fiscalização quando da realização de inspeção in loco no município, tendo em vista a constatação de que a administração indireta empenhou despesas que ultrapassaram o limite dos créditos autorizados. E. Ao município que utilize somente as fontes de recurso 1.500.000, 2.500.000, 1.502.000, 2.502.000 e 1.718, 2.718 para o empenho e o pagamento das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo constar nos empenhos o Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária, CO, 1001, e as fontes de recurso 1.500.000, 2.500.000 e 1.502.000, 2.502.000 para o empenho e o pagamento das despesas com as ações e serviços públicos de saúde, devendo constar nos empenhos o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, CO 1002, conforme a orientação constante do comunicado SICOM 16/2022. F. Ao município que realize a movimentação dos recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino e das ações e serviços públicos de saúde em conta corrente bancária específica, sendo identificados e escriturados de forma individualizada, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa 05 de 2011, alterada pela Instrução Normativa 15/2011 e comunicado SICOM 35/2014, bem como ao que estabelece a consulta 1.088.810. O inciso 1º do artigo 50 da Lei Complementar 101/2000 e o artigo 3º da Instrução Normativa 02/2021. E ainda de forma a atender o disposto da Lei Federal 8.080, de 1990, e na Lei Complementar 141, de 2012, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º e 2º, e o artigo 8º da Instrução Normativa 19, de 2008. G. Ao controle interno, que os próximos relatórios encaminhados via SICOM por meio do módulo Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, DECASP, consolidado, sejam assinados pelo controlador interno do município. H. Ao controle interno, o efetivo acompanhamento da gestão do chefe do Executivo, notadamente no cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias e na execução dos programas do município, sob pena de responsabilização solidária, conforme determinado no artigo 74 da Constituição Federal de 1988. E a administração municipal, que a documentação de suporte que comprova a prestação de contas do exercício de 2023 seja mantida de forma segura e organizada, para caso o Tribunal de Contas venha solicitá-la em futuras ações de fiscalização. Quarto, ressaltar que as presentes recomendações não impedem que a constatação de conduta reiterada nos próximos exercícios venha a influenciar a conclusão dos pareceres prévios a serem emitidos. Quinto, determinar que, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, sejam arquivados os autos. Votaram nos termos acima
o conselheiro em exercício Licurgo Mourão e o conselheiro-presidente Mauri Torres. Presente a sessão, o subprocurador-geral Daniel de Carvalho Guimarães. Plenário, governador Milton Campos, 10 de dezembro de 2024. Mauri Torres, presidente. Telmo Passarelli, relator. Antes de iniciar a leitura da próxima matéria, gostaria de esclarecer que no dia 29 de abril, essa Igreja Casa Legislativa recebeu uma denúncia contra o vereador Jorge Luiz Nogueira, no qual o cidadão Maurício de Jesus Francisco foi o denunciante. Essa mesma denúncia foi protocolada no Ministério Público, o qual a recebeu. Assim, peço à secretária que realize a leitura da notificação da denúncia, por favor. Notificação. O doutor Leandro Panaim Rezende, promotor de justiça da comarca de São Lourenço, no exercício de suas atribuições legais, no termo do artigo 129, inciso 4º e 5º da Constituição da República, Lei Complementar 34/94, artigo 67, inciso 1º, alínea A, e Lei 8.625/93, artigo 26, inciso 1º, alínea A, notifica o senhor Maurício de Jesus Francisco de a representação protocolizada sob o número 53/2025, recebeu a determinação de instauração na notícia de fato número 02.16.063.021.1107.2025-50, para investigar notícia de irregularidades no pagamento de gratificação a servidores contratados da Câmara Municipal de Soledade de Minas. São Lourenço, 28 de abril, Leandro Panaim Rezende, promotor de justiça. Denúncia. Matéria. Improbidade administrativa. Denunciado. Vereador Jorge Luiz Nogueira. A presente denúncia busca noticiar supostas concessões ilegais de gratificações a agente público contratado por tempo determinado. Resumo. As gratificações foram autorizadas e pagas pelo então presidente Jorge Luiz Nogueira. Tais atos podem ser classificados como atos de improbidade administrativa, os quais, durante mais de um ano, causaram um prejuízo de R$ 7.914,40 aos cofres públicos, como será mostrado no decorrer da denúncia, isso sem mencionar a inobservância aos princípios da administração pública. Dos documentos que comprovam a presente. 1. Lei Complementar número 41/06, que regularizou a estrutura administrativa da Câmara. 2. Resolução número 99 de 2008, que regulamenta o sistema de controle interno da Câmara Municipal, criou a Comissão de Controle Interno. 3. Lei Complementar número 94 de 2023, que fixa o percentual de gratificação aos servidores integrantes das comissões permanentes da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Fixou a gratificação em 40%. 4.
portarias de nomeação da contratada para cargos de provimento efetivo. 5. Contratos administrativos por tempo determinado da mesma servidora. 6. Olerites do agente público. 7. Requerimento número 25/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira, solicita ao Poder Executivo Municipal cópias das documentações relativas aos pagamentos de gratificações dos servidores do município de Soledade de Minas. 8. Teses de repercussão geral do Supremo Tribunal de Justiça, tema 1344, com repercussão geral reconhecida, e tema 551, também com repercussão geral reconhecida. 9. Lei de Improbidade Administrativa, 8.429/92. 10. Regimento Interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas. 11. Lei Orgânica Municipal. 12. Decreto 201/67. 13. Requerimento número 25, de 2025, de autoria de Jorge Luiz Nogueira, autoria que solicita ao Poder Executivo Municipal cópias das documentações relativas aos pagamentos de gratificações dos servidores do município de Soledade de Minas, demonstrando que o vereador possui interesse e conhecimento acerca dos requisitos legais para a concessão de gratificações, conclusão que se retira da própria justificativa do requerimento. Dos fatos. O presidente Jorge Luiz Nogueira, logo após sua ascensão à presidência da Câmara, exonerou determinados servidores e nomeou outros para suprir as ausências. Durante esse remanejo, o vereador, como representante da Câmara Municipal, celebrou um contrato administrativo de direito público de prestação de serviços por prazo determinado com Ângela Maria de Andrade, contrato 18/2023, aperfeiçoado no dia 9 de novembro de 2023, diante de duas testemunhas. Na cláusula 2ª, constata-se que o contrato foi feito para suprir um cargo fantasma na estrutura da Câmara Municipal, que é o de auxiliar de limpeza. Ou seja, não havia e não há esse cargo dentro do órgão legislativo, configurando um completo absurdo por parte do administrador público. Esse absurdo foi observado pelo promotor de justiça de São Lourenço, sendo um dos motivos determinantes que levaram o presidente a assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. A cláusula 3ª do contrato é clara ao estabelecer que a contratada receberia R$ 1.320, além de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, ou seja, não poderia a contratada receber nada além daquilo que fora pactuado. Apesar da previsão contratual, o presidente Jorge Luiz Nogueira autorizou o pagamento de gratificação à contratada nos meses derradeiros do ano de 2023. Dessa forma, foi pago R$ 330 no mês de novembro, R$ 242 no mês de dezembro, a título de gratificação. Além disso, no termo de rescisão da contratada, foi pago ainda R$ 564,80 a título de gratificação. Todos esses dados estão arquivados nas dependências da Câmara Municipal. A gratificação foi conferida após o presidente nomear a contratada como membro da Comissão de Patrimônio Público. Ora, como pode o presidente da Câmara de Vereadores, que aos 4 cantos da cidade diz prezar muito pela legalidade e respeito ao ordenamento jurídico, desrespeitar um contrato que ele mesmo assinou? Como pode um homem ignorar as cláusulas de um pacto que ele mesmo estipulou,
onde está a moralidade nisso? Apenas no ano de 2023, Jorge Luiz Nogueira deu um prejuízo de R$ 1.136,80 aos cofres públicos de Soledade de Minas, ao conferir gratificações que ele mesmo vedou ao assinar o contrato. Inclui-se ainda o fato de que as leis municipais, principalmente a Lei Complementar 94 de 2023, somente autorizam o pagamento de gratificações a servidores, expressões que abrangem servidores comissionados ou efetivos, não havendo margem para o deferimento da parcela a contratados. Aparentemente não satisfeito com os absurdos perpetrados até o final do ano de 2023, Jorge Luiz Nogueira, com a portaria 203/24, publicada em 2 de janeiro de 2024, nomeou a servidora para ocupar cargo público de auxiliar de serviços gerais. Porém, tal cargo é de provimento efetivo, ou seja, sua ocupação deveria ser precedida de concurso público. Com isso, o vereador atropelou e rasgou a Constituição Federal, ignorando suas próprias falas rotineiras acerca da sua vontade de realizar concurso público em Soledade de Minas. Feriu igualmente, com tal ato, diretamente a Constituição Federal, que no seu artigo 37, inciso 2º, é clara ao estabelecer. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como pode um legislador que diz respeitar estritamente a legalidade amassar uma regra tão conhecida da Carta Magna? No mesmo dia 2 de janeiro de 2024, foi publicada a Portaria 204/24, na qual houve a nomeação dos membros da Comissão de Controle Interno. Inclusive, um dos agentes públicos que fazia parte da mesma era aquela pessoa que fora nomeada para o cargo de provimento efetivo. Já em 1º de fevereiro de 2024, houve a celebração de um contrato administrativo para a prestação de serviços por tempo determinado, contrato 1 de 2024, com a mesma servidora já citada, configurando assim outra aberração jurídica realizada na Câmara Municipal, intermediada pelo então presidente. Aponta-se que sequer houve outra portaria desfazendo a nomeação irregular, Aponta-se que sequer houve outra portaria desfazendo a nomeação ilegal realizada anteriormente, em claro desrespeito ao princípio da simetria das formas que rege o direito público brasileiro. Ou seja, além de empossar uma pessoa que não foi aprovada em concurso público, celebrou com ela um contrato administrativo, provavelmente como forma de burlar as legislações municipais. O contrato 01 de 2024 teve como objetivo, assim como aquele de 2023, suprir um cargo fantasma na Câmara Municipal, que é o de auxiliar de limpeza, no qual a contratada seria remunerada da mesma forma que o outro, ou seja, sem direito a gratificações. Mas Jorge Luiz Nogueira, aparentemente não realizado com as façanhas já feitas até aquele momento, continuou autorizando o pagamento de gratificações à pessoa contratada durante todo o ano de 2024, perfazendo o seguinte montante: janeiro, R$ 564,80, fevereiro, R$ 564,80, março, R$ 564,80, abril, R$ 564,80,
maio, R$ 564,80, junho, R$ 564,80, julho, R$ 564,80, agosto, R$ 564,80, setembro, R$ 564,80, outubro, R$ 564,80, novembro, R$ 564,80, dezembro, R$ 564,80. Total, R$ 6.776,60. Ou seja, com tais atos, houve um prejuízo somente no ano de 2024 aos cofres públicos no valor de R$ 6.776,60, que, quando somado com o ano de 2023, perfaz o montante de R$ 7.914,40. Não possuo informação se houve uma rescisão do contrato ao final do ano de 2024, assim como foi feito em 2023, e se foi pago mais alguma quantia que tenha tido como base a gratificação, o que aumentaria ainda mais o valor do prejuízo. Da fundamentação. O pagamento de gratificações a servidores temporários é expressamente vedado neste caso, tanto pelos contratos administrativos celebrados, quanto pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do tema 551 da Egrégia Corte de 2020, estabeleceu a seguinte tese: o regime administrativo remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o tema 551/RG. Ainda no bojo desse julgamento, o Tribunal Constitucional, por maioria, apreciando o tema, fixou ainda que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo 1. Expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário, ou 2. Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações. Plenário, sessão virtual de 15 de maio de 2020 a 21 de maio de 2020. RE 1.066.677, relator ministro Marco Aurélio. Ou seja, há vedação no recebimento de gratificações por agentes contratados em decorrência da diferença do regime jurídico entre estes e os servidores estatutários, sendo possível a concessão de 13º salário e férias acrescidas quando previstos em lei ou no contrato. Insta salientar que essa decisão deve ser observada por todos os entes federativos, incluindo o Poder Legislativo, quando no exercício da função administrativa. Tal posicionamento foi reafirmado em outro acórdão proferido em 2025, quando do julgamento do recurso extraordinário 1.500.990, assentando novamente que todos os juízes do país estão obrigados a seguir o entendimento. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento predominante de que as gratificações pagas a servidores efetivos estatutários não podem ser estendidas a servidores temporários. A decisão foi tomada no recurso extraordinário 1.500.990, com repercussão geral, tema 1344. Menciono mais uma vez, agora na sua literalidade, a cláusula 3ª e seu parágrafo único, presente em ambos os contratos administrativos. Cláusula 3ª. A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados
a importância de R$ 1.412 por mês. Parágrafo único. A contratada receberá ainda 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme disposto nos incisos 8 e 12 do artigo 7º da Constituição Federal. Diante disso, é evidente que o então presidente Jorge Luiz Nogueira autorizou, sem nenhuma previsão legal ou contratual, o pagamento de gratificações à servidora contratada por prazo determinado, ferindo o que ele mesmo havia pactuado anteriormente na ocasião da celebração da avença e em detrimento das decisões do Supremo Tribunal Federal supracitadas. Por fim, cito a ocorrência de improbidades administrativas pelas ações dolosas engendradas pelo então presidente, hoje vereador Jorge Luiz Nogueira, que, ciente da impossibilidade de concessão de gratificações pelas cláusulas do contrato que ele mesmo assinou, realizou a nomeação da agente para um cargo de provimento efetivo, pois apenas nesse caso ele poderia autorizar os pagamentos sem maiores complicações. Se a portaria não foi feita com esse intuito, por qual outro motivo seria? Menciono nesse sentido o seguinte preceito da Lei de Improbidade Administrativa 8.429/92, que incorreu o presidente ao praticar as condutas dolosas descritas nessa peça. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente, inciso 7º, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Artigo 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Ora, nem precisaria estender, já que o inciso já prevê expressamente, sem qualquer margem para dúvidas, que a concessão da gratificação nesse caso é ilegal. Isso porque não há autorização nas cláusulas contratuais, tampouco na lei regulamentadora. Além de não observar a Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as cláusulas do contrato administrativo, o vereador em questão violou as seguintes disposições municipais. Regimento interno, artigo 120. São deveres e obrigações dos vereadores, entre outros. Artigo 9. Defender a integridade do patrimônio municipal. Da Lei Orgânica, artigo 43. Perderá o mandato o vereador. Inciso 3º. Que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. E, por fim, o Decreto 201/67, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 1º, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Indago, por fim, ao senhor presidente, qual era a dotação que suportava a remuneração da servidora em questão? Se realmente era dotação destinada a servidores efetivos estatutários, conforme consta no canto do direito dos olerites, ou se era remunerada pela dotação de contratos temporários, esse questionamento pode confirmar todas as alegações aqui feitas. Questiono também se houve rescisão no final do ano de 2024, se houve o pagamento de alguma verba rescisória com base nas gratificações e qual foi o valor total da rescisão.
Diante de tudo que foi exposto e acreditando que os nobres vereadores não irão se eximir de suas responsabilidades com o município de Soledade de Minas, com a moralidade administrativa, com a legalidade, com as disposições regimentais e legais correlatas ao caso e, por fim, com os recursos públicos da Câmara Municipal, apresento essa denúncia, esperando e confiando que haja uma investigação minuciosa dos atos denunciados. Ordem do dia. Desta forma, iniciaremos a ordem do dia com a discussão e votação da denúncia. Em única discussão, a denúncia. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, senhor presidente, nosso colega, plateia presente, ouvinte da 9FM e internauta que nos acompanha. Senhor presidente, eu acho que eu sempre preguei pelo correto e certo, sempre foi minha índole e vai ser assim sempre. Não vou mudar isso porque é a minha maneira de ser. Se houve, né, esta falha, ou se houve essa possibilidade de erro na assinatura do contrato, né, que tinha que ser de uma forma e foi de outra, a comissão tem certeza que vai apurar, vai dar o laudo dela aí, mas em constatação de improbidade administrativa, lesar não, porque, né, porque isso a funcionária trabalhou, então isso, acho que isso não afeta para mim não. Mas, infelizmente, eu não sou formado em jurídico, eu não entendo todas as leis, todos que me assessoravam, né, nesta casa, de repente pode ter acontecido de ocorrer esse erro, né? Então, deixarei na mão da comissão, deixarei na mão e que façam o que tem de ser feito, né? Porque é difícil não admitir quando há possibilidade de erro. Se está errado, ou se está certo, vamos deixar a comissão decidir, eu vou fazer minha defesa, né? Também deixar aí ressaltado ao denunciante também que está correto, né? De repente ele pode estar correto, não vou falar que não, né? Mas que passa a observar todos os lados também, né? Porque, resumindo, uma falha não justifica 20 que vem de outro setor, né? E quanto a gratificações eu fiz mesmo, que eu estava apurando mesmo, não está aí no requerimento, né? Mas em momento algum eu sabia que estava feito errado, porque eu não sou advogado, eu não sou formado em leis, eu tenho que admitir. Se o erro houve ou não, vamos deixar que a comissão, a restante pessoa fale, né? É o que eu posso dizer nesse momento, depois de ver também, apurar a denúncia com o meu assessor também, que vai dar uma analisada, né? Vamos ver. Mas, realmente, se houve, né, que posso eu fazer, que prego e vou continuar pregando sempre correto. Sei que a decisão aqui também, ela é política, porque, infelizmente, eu sou um vereador que incomodo, né, infelizmente. Mas é assim que eu sou, é assim que eu vou ser, eu não vou mudar meu jeito de ser, né, não vou mudar, mas, graças a Deus, eu sei quem eu sou. Tenho dito, muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Em única votação a denúncia. Aqueles que aprovarem o recebimento da denúncia permaneçam como estão. A denúncia foi recebida por todos, então partiremos agora para a votação da comissão. Pedir só uma... Como os vereadores votaram pelo recebimento da denúncia, nos termos do artigo 131, parágrafo único do Regimento Interno, e artigo 5º, inciso 2º,
haverá o sorteio para a escolha de 3 membros que comporão a comissão processante que tratará do assunto. Esclareço ainda que os membros deverão, na medida do possível, pertencer a partidos diferentes, de forma que serão realizados sorteios sucessivos até que se cumpra a paridade partidária, devendo ainda elegerem entre os sorteados o presidente, o relator da comissão. Só um minutinho de intervalo aqui, para 5 minutinhos, só para poder preparar aqui a modo do sorteio.
Iniciaremos novamente a sessão com a transparência dos nomes aqui para colocar no sorteio. Carlos Roberto Marques, do União Brasil. Peço que a secretária dobre e coloca no potinho para fazer o sorteio. Guilherme Aparecido da Veiga, PDT. Isabela Garcia dos Santos, Partido Cidadania. Lindomar Arantes de Carvalho, Podemos. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, União Brasil. Reinaldo dos Santos, PSDB. Ataíde Vieira Maciel Filho, União Brasil. Pedir para o nosso assessor jurídico que faça o sorteio do primeiro nome. Ataíde Vieira Maciel Filho, União Brasil. Não, tira. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, ela pertenceu ao mesmo partido, não poderá fazer parte dessa comissão. Então, ela vai ficar para próximo sorteio para os suplentes. Guilherme Aparecido da Veiga, PDT. Novamente, não poderá participar dessa comissão Carlos Roberto Marques, por pertencer ao partido União Brasil, mesmo do vereador Ataíde Vieira Maciel, que foi sorteado na comissão. E o terceiro vereador sorteado para a comissão será Reinaldo dos Santos, do PSDB. O suplente do primeiro sorteado do Ataíde Vieira Maciel Filho é o senhor vereador Lindomar Arantes de Carvalho, do Podemos.
Primeiro suplente do segundo nome a ser sorteado, que foi o Guilhermina Aparecida Veiga, é o vereador Carlos Roberto Marques, do União Brasil. O terceiro nome a ser sorteado, suplente do vereador Reinaldo dos Santos, é a vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza, do União Brasil. Só para constar na transparência, o último nome a ser sorteado foi Isabela dos Santos, do Cidadania, Isabela Garcia dos Santos, do Cidadania, que não foi sorteado nem para a comissão e nem para suplentes. Os vereadores Ataíde Vieira Maciel Filho, Guilherme Aparecida Veiga e Reinaldo dos Santos ficam nomeados membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, devendo elegerem o presidente. Advirto-os que os vereadores deverão observar a discrição e o sigilo inerentes à natureza de sua função, sob pena de imediato desligamento e substituição, conforme o artigo 133 do Regimento Interno. Só corrigindo aqui. Não é comissão de ética e decoro parlamentar, é comissão processante. Então, relembrando, a comissão processante ficou com o vereador Ataíde Vieira Maciel, Guilherme Aparecida Veiga e Reinaldo dos Santos. Os suplentes ficou em Lindomar Arantes de Carvalho, Carlos Roberto Marques e Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Projeto de Lei Ordinária número 07/2025, de iniciativa do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do município de Soledade de Minas, Minas Gerais, e contém outras providências. As excelências possuem interesse na leitura do projeto? Peço à secretária que realize a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Serviços Públicos Municipais e Serviço Social, por gentileza. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Ementa. Análise do projeto de lei ordinária número 07/2025. Relatório. O projeto de lei ordinária número 07/25 dispõe sobre o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Soledade de Minas e contém outras providências. O projeto de lei estabelece o montante de 2 salários mínimos como base para a remuneração de todos os agentes de combate às endemias, nos termos da portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, número 6.796/2025. Fundamentação. O presente projeto de lei
tem como objetivo realizar o ajuste salarial dos servidores dos agentes de combate às endemias para 2 salários mínimos, de acordo com a portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, número 6.796/2025, que divulga os montantes anuais de referência destinados ao cofinanciamento federal de recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde no grupo de atenção primária a serem repassados aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal no ano de 2025. Além disso, o projeto de lei vai ao encontro do artigo 198 da Constituição Federal, que é claro ao estabelecer. Artigo 198, parágrafo 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Conclusão. Ante o exposto, conclui-se pela viabilidade do presente projeto, que visa garantir concretude ao preceito constitucional acima comentado e à portaria do Ministério da Saúde. Soledade de Minas, 5 de maio de 2025, Indomar Arantes de Carvalho, presidente, Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente, e Reinaldo dos Santos, secretário. Em única discussão, o projeto. Em única votação, o projeto. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei ordinária número 07/2025 foi aprovado por todos. A palavra está franqueada por 10 minutos aos nobres edis. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite novamente, senhor presidente, novos colegas, ouvintes da FM e plateia presente. Senhor presidente, eu queria deixar aqui uma reivindicação, um pedido. Mais uma vez, ali no lixão, em frente ao sentido ali, o Rancho Fundo, né? Que um servidor do caminhão se machucou lá. E pediram faz tempo que arrumasse aquela lixeira, e até hoje não foi arrumada, né? Queria também deixar aqui um pedido também, questão mais uma vez, da Vargem Grande. Essa semana foi questionado novamente, para que possa fazer aquele serviço o mais rápido possível lá, e está há mais de ano parado, né? E com relação aí, mais uma vez, a minha denúncia, quero deixar claro que, graças a Deus, eu continuo sendo o que eu sou, né? Não vou mudar meu jeito de trabalhar para agradar. Então, como diz o ditado, que até eu gravei aqui para falar. Não deve confundir um administrador imporoso e desonesto com um administrador público despreparado. O que quer dizer isso? Eu não sou formado em nada, não sou formado em coisa. Eu sou um mero frentista de posto de gasolina, que estou há 40 anos no ramo, graças a Deus quase lá me aposentando, né? Se o erro aconteceu por contrato, erro de contrato, para deixar bem claro. Contrato. Assinatura de contrato, só para deixar claro isso. Então, eu, confiando plenamente em todos que trabalham comigo, trabalharam, e os nobres que trabalharam comigo sabem como eu sou. Então, o que eu posso dizer é que eu vou continuar sendo o que eu sou, né? Agora, questão de dolo, lesar, isso, graças a Deus,
isso não aconteceu. Porque mesmo assim, mesmo a servidora estando trabalhando em um contrato errado, ela tem o direito de receber. Então, isto, é claro, se quiserem pesquisar aí, fique à vontade. Então, é isso que eu quero deixar ressaltado. Se houve a falha do contrato, se houve o erro, poderia ter sido consertado. Mas, infelizmente, se tiver realmente errado, eu tenho que assumir, porque eu era presidente em 2023. Mas deixo claro que tolo nenhum momento, lesar nenhum momento. Graças a Deus. E é assim que eu sou, assim que eu vou continuar sendo, né? Ninguém vai me impedir, enquanto aqui estiver, mostrar irregularidade, porque eu presto para que conserte as coisas, tanto que eu presto para que as coisas sejam consertadas, e acaba eu dando uma falha por inocência, por não ter a sabedoria de um advogado. Então, né, de saber mais. Então, se houvesse eu, infelizmente, eu errei. Mas vamos cobrar nos autos que eu não tive intenção nenhuma de errar contra nada. Eu sempre procuro prezar o que é certo e o que é correto. E vou continuar assim, desde, né, que é assim que eu fui criado e assim que eu, graças a Deus, eu vou ser levado. Mas como eu sou um incômodo para a administração, né, porque eu sou independente de qualquer coisa, eu sei que eu sou um incômodo, então a coisa se tornou política e isso é correto, está certo, não tem nada errado, né? Mas eu vou continuar sendo o que eu sou. Tenho disso, presidente. Com a palavra o vereador Lindomar Antes de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Tá alto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, ouvinte da Nova FM. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria agradecer, senhor prefeito, sempre está me atendendo, todos os pedidos que eu peço para ele, peço para o Leandro, não para mim, peço para o povo, que nós fomos eleitos para apresentar o povo. Então nós somos cobrados. Então nós temos que levar o problema para o encarregado, o Ítalo, o Leandro e o senhor prefeito. Então, senhor presidente, ali na imigração, pega aqui na entrada, até lá no bar, a estrada está horrível. Sei que teve muitos lugares que teve que arrumar. Estava pior. Só que arrumou a estrada real. Ficou um tapete. Ficou chique, bom demais. Então eu pedi para o senhor Leandro dar uma andada por lá, porque lá se encontrar com 2 carros grandes, é difícil passar. E não custa meter a máquina. Pega a máquina ali, rasga até lá em cima e vem, faz a limpeza e se arruma. Eu sei que tem outros municípios pior do que ali. Mas só que o povo me cobrou ali. Eu tenho que dar resposta para o povo. Tem muitos que estão me assistindo. Ainda perguntou, quero ver se você vai pedir lá mesmo. Então, nós pede, igual o senhor prefeito fala, eu tenho 9 vereadores que me ajudam. Tem lugar que ele não pode ir, tem lugar que ele não sabe onde está ruim. O que acontece? Nós passa para ele e manda arrumar. E fiquei sabendo que essa semana a máquina vai lá arrumar a estrada. Então, quero agradecer todos os pedidos que eu faço, por isso que eu não faço indicação, muito difícil eu fazer a indicação aqui, e o requerimento, que eu já vou direto lá na mina, conversar direto com o chefe e com o prefeito. Então eu não podia deixar de agradecer eles aqui. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Guilherme Aparecido da Veiga. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, plateia presente, ouvinte da Nova EBM, acompanhante da grande rede. Quero compartilhar aqui com o novo vereador Lindomar, falando do bairro da imigração. Estive hoje com o prefeito, com o encarregado. Pelo que me falaram, acho que já vai para lá amanhã. Então, Vossa Excelência tem razão. Pedido atendido. E eu quero fazer aqui também um agradecimento ao nosso prefeito, ao nosso encarregado Leandro, por ter atendido vários pedidos meus aí. Arrumou lá um trecho lá do bairro do Leme, fez um pedido hoje, para arrumar uma parte ali do bairro do Carazal, tive lá ontem à tarde, aí me pediram, foram para lá hoje, eu acredito que até já fizeram o serviço. Agradecer também pelo serviço que fizeram lá na Estrada da Joia, por sinal ficou muito bom. Excelente trabalho aí do nosso operador, né, Celso, da máquina operadora, um serviço de primeira qualidade. E agradecer também por estar fazendo uma lixeira lá no bairro da Conquista, que eu venho pedindo bem do ano passado, e agora me atenderam, já começaram a fazer, está evoluindo. Acredito que até o final de semana está pronto. Então, trabalhando dessa forma, o negócio flui. Pedido feito, pedido atendido, entendido, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Boa noite aos nossos colegas, aqueles que nos acompanham pela rádio, também pela grande rede, nossa plateia presente. Eu queria me manifestar em relação à denúncia que nós recebemos. A princípio, eu acredito que não tenha ato algum, né, que isso aqui venha para essa casa, que não seja um ato político. E eu não entendo como um ato político vingativo, mas um ato político de justiça, visto que nós sabemos, e o senhor não esconde de ninguém, que a maioria das denúncias feitas ao Ministério Público partem da sua pessoa, e a maioria o senhor busca por justiça, por transparência, por clareza das informações. E, por mais que o senhor alegue que foi por falta de informação, eu me questiono, por que quando é da sua parte, o senhor justifica que é por falta de informação, mas quando é do outro, nunca é passível que ele tenha essa mesma falha? E aí o senhor tinha uma equipe de profissionais, por mais que não seja da nossa alçada, o lado de direito, a gente não seja formado na área do direito, quando a gente coloca uma equipe jurídica, um suporte jurídico aqui, seria para nos respaldar nesse tipo de situação. Então, talvez naquele momento pode ser que tivesse sido necessário rever a sua equipe de suporte, que não te deu o suporte necessário. E por mais que não fosse intencional, houve o erro. Houve a contratação irregular, houve o pagamento irregular, houve o dano ao patrimônio. Então, realmente, intencional ou não, houve o erro. E caracteriza a improbidade administrativa, embora a gente não esteja falando aqui de dolo intencional ou não. Houve o erro, houve a falha. E me pergunto, se fosse de outro colega nosso aqui, com certeza a gente também avaliaria firmemente para fazer o que fosse correto. Se, avaliando isso, a comissão perceber que não há motivos para que seja tomada nenhuma atitude drástica e que seja contornável a situação, ótimo. Mas que, se for necessário que sejam tomadas atitudes, também. Para quê? Para a gente fazer com que essa transparência que a gente quer, essa transparência que a gente exige, continue aqui nessa casa de forma imparcial. Então, assim, eu não pude deixar de falar isso, que por mais que às vezes as pessoas confundam as nossas atitudes pessoais como perseguições pessoais, aqui a gente está avaliando a sua atitude de presidente, a atitude do presidente dessa casa, que cometeu a falha, e nenhum de nós estamos dispensados de uma falha. Assim como o atual presidente,
ou os próximos presidentes também podem cometer falhas, mas como a gente tem feito isso aqui, e tudo que está em inconformidade com o que a gente exige, tem punição, tem a sua retaliação, tem a consequência, que seja, então, que tenha a consequência correta para esse caso. Eu tenho dito, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Roberto Marques. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de pedir a permissão para pronunciar sentado. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, plateia presente. Boa noite, ouvintes da Nova FM e aos nossos internautas. Senhor presidente, eu gostaria, mais uma vez, só de deixar gravado uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, que se conhece o prefeito, o administrador público, pela entrada da cidade. Então, deixo aqui gravado meus parabéns para a equipe que fez a limpeza, a pintura. O trevo de Soledade está muito bonito. E agradecer também o senhor prefeito por ter feito a solicitação da operação Tapa Buracos, né, que hoje à tarde foi feita e, infelizmente, nós tivemos ali muitas pessoas que teve prejuízos, mas que nem sempre o pedido dessa operação é feito no momento que se pede, mas foi feito hoje e, com certeza, a gente tem que estar sempre cobrando. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o prefeito, a equipe de turismo, que hoje colocou lá na nossa área de turismo, próximo à cascata, à estação, um termômetro que mostrará a temperatura, juntamente com o relógio, que ficou um projeto muito bem feito e muito bonito. Gostaria também, senhor presidente, de dizer que o andamento da colocação da passarela de Freitas está a todo vapor, a população dos dois lados precisa, essa parceria da Prefeitura de Soledade e Carmo de Minas está sendo muito útil e, se Deus quiser, logo esse será um problema sanado. Senhor presidente, a respeito da limpeza das ruas do bairro do Corte, eu gostaria de deixar também gravado sobre... Assim, a gente recebe bastante reclamações, mas dessa vez foi o contrário. As pessoas me procurou e disseram sobre a possibilidade de, como sempre tem a troca de funcionários de um lado para outro, que não troque não, eles estão adorando o servidor que faz o serviço de limpeza lá, muitas pessoas dizendo que ele é muito caprichoso, que o serviço está sendo muito bem feito. Gostaria também, senhor presidente, de que o senhor levasse até o senhor prefeito a necessidade que existe de urgente, né, sobre a nossa piscina da hidroginástica, porque a água não está aquecendo o suficiente para que as pessoas possam fazer lá seu tratamento. Peço uma parte, colega. Pois não. Eu ouvi esse questionamento e busquei informações junto com o responsável do setor, e ele me informou que houve um problema na bomba de aquecimento. Eu não sei o nome certo da peça que estragou, mas o que acontece? A peça que era responsável pelo aquecimento, para poder aquecer enquanto a temperatura cai, teve um defeito, já veio um técnico competente para poder tratar dessa situação, e, enquanto isso, a piscina está sendo aquecida só com a luz solar. E, como esses dias estão sendo mais frios, infelizmente, não está comportando a quantidade de água para poder esquentar. Então, até ele explicou que as pessoas que estão preocupadas com as faltas em relação a isso, durante esse período que a água não está tendo aquecimento adequado, não vai ser computado falta para as pessoas que não comparecerem, em virtude disso, porque as pessoas não são obrigadas a fazer atividade na água fria, mas que o problema já está sendo sanado. Obrigada. É muito importante o esclarecimento da vereadora, porque as pessoas sempre perguntam para a gente, né? Então, ficou aí esclarecido o problema e, se Deus ajudar, logo será sanado. E gostaria também, senhor presidente, que o senhor levasse até o prefeito a necessidade de restaurar, após o pontilhão da Vila Felício, ali está sem condições de trânsito, muitos buracos, foi feita a roçada, mas precisa tapar os buracos.
No mais, por hoje é só isso, presidente. Boa noite a todos. Bom, a respeito de uma informação que eu fiquei de dar na reunião passada, fui cobrado a respeito da cerca lá do Paiol. A respeito da cerca do Paiol é o seguinte: tem uma orientação do DENIT em medidas. Então, questionei o prefeito falou que o encarregado de obras foi lá, fez a medição e tem 6 metros naquela curva, na onde que é a grande polêmica da questão. Então, pela orientação do DENIT, está dentro das medidas possíveis daquela localidade. Até ele frisou porque, devido à vazia e erosão que teve na época, a prefeitura tirando terra naquela curva, o terreno foi fechando e foi abrindo a estrada. Então, a dona do terreno achou um direito de colocar a cerca na medida que tem a orientação do DENIT, que é 6 metros de largura. Então, essa que foi repassado pelo nosso prefeito municipal para a resposta aos vereadores aqui. Em relação, foi falado também de estradas rurais, o vereador Lindomar falou lá da migração, acho que o outro vereador também falou, Guilherme. Está começando a manutenção. Já fizeram a estrada real, para quem teve a oportunidade de passar, viu que ficou um ótimo serviço, e não sei se já começou da terceirizada a fazer. Sei que essa semana tem começado a terceirizada da prefeitura, 2 máquinas trabalhando para dar um suporte bom na zona rural para quem trafega dentro do nosso município. E sobre a denúncia. Denúncia essa que todos que estão na liderança pode acontecer falhas. Por isso, eu acatei a denúncia, porque quando eu tomei posse pela primeira vez, pela segunda vez, eu fiz o juramento nessa casa de cumprir a lei e respeitar as leis. Então, foi por isso que eu acatei a denúncia, coloquei para todos os vereadores decidir se seria aceita a denúncia ou não, e foi por todos, por unanimidade, que foi aceita a denúncia. E foi criada a comissão agora, comissão processante, essa que vai ter seu tempo de fazer os trabalhos, de analisar, de fazer todo o trabalho, ver se realmente tem essa falha, tem esse erro, e as penalidades, quem vai indicar será essa comissão para a Câmara tomar a decisão final. Então, em relação à denúncia, nós 9 vereadores estamos sujeitos a isso. Isso é normal na administração pública. É vereador, é prefeito, é governador, deputado, presidente, todos que ocupam uma cadeira eletiva, uma cadeira pública. Está sujeito a isso. Então, para encerrar essa sessão, gostaria de agradecer a presença dos nobres edis, do ouvinte 9FM, dos internautas, agradecer também pelo ótimo trabalho prestados pela nossa equipe de servidores, de colaboradores, isso desde da base até o último acima. Para mim são todos iguais, são tratados da mesma forma. Então, não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.